Fala galera, muito boa de luta da Arte Suave, começando mais um podcast, o Old School Jiu-Jitsu, o seu podcast, resgatando a história do jiu-jitsu brasileiro e mundial. Vem comigo nessa, eu sou o Carlão Barreto e tá começando mais um episódio aqui do Old School Jiu-Jitsu Podcast. Tamo junto e misturado. Olha só, antes de começarmos aqui com o meu convidado, eu quero falar algo pra você muito bacana. Então anota aí pra você não perder essa oportunidade. Temos aqui, ó, um desconto especial, 20% de desconto. 20% é um desconto bem legal, né? Da Brasil Combat, o seu kimono. Estamos chegando aí, época de festas, então não perde a oportunidade. O kimonão maneiro da Brasil Combat, vários campeões vestem, 20%. E o link tá na descrição aqui do vídeo, você vai lá, coloca o QR Code lá, pá, entra e digita o seguinte, hashtag oldschool, essa é a palavra pro seu cupom, oldschool. O Old School vai te dar 20% de desconto. Aí você lembra que você ganhou esse desconto aqui com a gente no podcast, o Old School Jiu-Jitsu, beleza? Tamo junto? Anotado? Vai comprar? Então compra um kimono, ó, e faz o seguinte, quando você comprar esse kimono, bota o kimono da Brasil Combat e me marca no Instagram, Carlão Barreto Oficial, me marca, porque eu quero saber se você comprou aí com desconto conseguido aqui no Old School Jiu-Jitsu Podcast, beleza? Marcado? Fechado? Beleza, galera, tamo junto. Tô aqui, ó, com a fera aqui, lenda viva, mestre Leão Teixeira, Zé Beleza. Esse aqui conhece muito de jiu-jitsu, me ensinou muita coisa. Quando eu queria... ensinou sim. Eu tô te olhando aqui admirado, rapaz. Quando, me esqueci como é que tu era bom nesse quando eu comecei, vou dar aula de jiu-jitsu de novo. E eu falei, pô, vou dar aula de jiu-jitsu e eu quero pegar o público de criança. Exatamente. Porque, obviamente, como o meu nome era muito ligado ao MMA e ao Carson Gracie, essa coisa toda, quem me procurava mais era o casca grossa, né? Era o casca grossa, era o lutador. E nada contra esse público. Mas eu queria abranger mais o meu público, né? E principalmente trabalhar mais na vertente educacional. Eu falei, pô, quem é referência no mercado no que tange jiu-jitsu infantil? Quem mais conhece? Aí eu falei, pô, mestre Zé Beleza, é lá que eu vou. E eu fui fazer aquele teu curso lá que me ajudou muito, abriu muito minha mente. Impressionante como minha mente abriu depois que eu fiz aquele teu curso. Obrigado, meu irmão, obrigado. Eu fico agradecido aí porque você é uma pessoa que eu admiro muito, vocês todos, né? Apesar de ser uma geração um pouco mais nova, a gente praticamente crescemos juntos ali, né? Porque a gente começou a organizar as competições esportivas, né? Na época... Eu me lembro que aqui na Barra, né, tinha algumas confusõezinhas, né? Faz parte. E a gente querendo dar aula de jiu-jitsu e o Carlinhos preocupado com aquilo. E aí a gente criou a associação, né? A Associação de Jiu-Jitsu, para poder organizar algumas competições. E quem brigasse, né? A gente chamou o Carson. O Carson adorou a ideia e a gente falou, ó, vamos fazer umas competições e quem brigasse não vai participar mais. E veio essa geração toda, inclusive você, né, cara, o Minotauro, mas era uma outra época, né, que sem dúvida, tava todo mundo lutando ali, ainda todo mundo muito impetuoso, o cara perdia, tirava o kimono. Reclamava. Eu tenho que confessar, desculpa aqui, vou ter que fazer a meia-culpa. Eu já fiz isso. Perdi, tal, revoltado. Não, teve um que eu tava organizando que o Minotauro, os dois pularam a grade. Que doideira. Eu falei, Minotauro, Minotouro, a mesa! E chamava, ia lá, conversava. E a gente... Quem ficava muito à frente era eu, o Royler e o Carlinhos, né? Perfeito. A gente ajudava a organizar, a discutir regra. Então, eu acho que isso tudo ajudou na formação de todos nós. Sem dúvida. E a criança veio de uma maneira muito natural, né? Um dia eu estava dando aula, eu dava aula com o Crowley e fui cada vez ficando mais ali dando aula para aquelas crianças, que não eram fáceis, né? Tinha o Renzo de carro-chefe e uma tropa atrás, tudo molecada, e até os menores. E fui aprendendo, né? Fui aprendendo com eles mesmo, mas eu me lembro muito que o Alvinho, o Fabinho, o Jacaré, toda essa galera já fazia educação física. E eu resolvi fazer educação física, porque um dia eu estava ali, eu olhei assim, eu já
era sócio deles, mas eu falei, cara, eu sou o único que não sou Gracie aqui. Na primeira barra Gracie, eu era sócio do Carlinhos, do Crowley, do Rio e os Machados. E eu acho que eles, naturalmente, eu aprendi muito com o Carlinhos, não posso negar isso, com ele, com o irmão dele e muito com ele. Eu acho que quando você nasce na família Gracie, você já nasce meio que com uma coisa quase que induzida, né? Eles tinham aquilo ali meio que naturalmente de como ser o professor, até porque na época o tio e o pai estavam vivos, né? A gente dava aula Tinha referência deles ali do lado. O pai ali sentado, o Carlos Gracie, cansei de dar aula com ele sentado numa cadeirinha te olhando ali. É. Que pressão. Fala essa pressãozinha, como é que era isso? Ter o Carlos Gracie ali sentado olhando tua aula. Como é que era isso aí? Não, isso tinha pra caramba, né? E às vezes, pô, teve uma que um dia eu tava dando aula, chegou o Carlos, chegou o Hélio, e começou a ficar cheio de gente, eu dando aula, daqui a pouco chega o Globo Esporte, começa a filmar, aí tinha que dar entrevista. Eu até fiquei procurando esse vídeo outro dia, porque... E ele sentado com a camisinha abotoada, assim, né? E era outra época, né, cara? E ele era uma pessoa incrível, eu acho que eu aprendi muito com os filhos dele, mas muito, muito com ele, muito, demais. Tudo eu ia conversar com ele. Quando meus filhos nasceram, eu ia na casa dele. O meu pai até brincava comigo que eu tinha, na época, o pediatra famoso no Rio de Janeiro era o Pedro Sober, né? E eu levava meus filhos no Pedro Sober, mas saía de lá e ia no Carlos Gracie. E meu pai falava assim, pô, você paga uma fortuna nesse pediatra e vai no Carlos Gracie em seguida. Ele falava brincando, mas ele sabia. Eu ia lá para ver alimentação, essas coisas, entendeu? Conversar com ele. Ele, quanto é que pesou os meninos, como é que tá, não sei o quê. Eu acho que ele, na verdade, foi o grande mentor disso tudo. Eu sempre costumo falar isso quando a gente conversa sobre a história do jiu-jitsu, como é o caso hoje aqui. Eu acho que a pessoa que realmente vislumbrou isso tudo foi ele, porque nenhum de nós, inclusive acho que vocês mesmo, como eu falei, nós viemos juntos, né, caminhando juntos ali, duas gerações diferentes, mas muito conectadas, né, muito uns mais velhos ajudando a organizar, e eu não era nem o mais velho, eu, Carlinhos, o Crowley, ainda tinha uma geração acima da gente, e vocês, mas... Eu acho que nenhum de nós imaginávamos que ia ser isso tudo. Isso tudo, verdade. Eu acho que, nesse caso, ele foi muito... ele teve muito... uma visão muito ampla, né, vamos dizer assim. Ele conseguiu ver que o jiu-jitsu ia crescer. E ele falava essas coisas, né? Ele falava, vocês vão ver, o jiu-jitsu vai crescer. Tem uma foto dos Gracies conhecida, né, que eles estão dando aula e tem um cartaz assim, proibido fumar. Quer dizer, naquela época lá atrás, os caras já estavam vendo, e uma época que fumar era moda. Era moda, era sinônimo de status, né? De status. E eles fumar. começavam, não tem que fumar, não pode fumar, tem que comer direito. E eles trouxeram o jiu-jitsu para esse lifestyle, né? Aqui na Zona Sul, e isso, pô, cara, hoje em dia... Você vê, tá no mundo inteiro. E me conta uma história assim que é muito legal, você me contou, acho que é legal compartilhar isso pro nosso público, a história das medalhas. Aquilo me marcou muito, que você me contou a história da medalha, que o Hélio veio te parabenizar pela tua visão. Conta isso, que isso tem um valor simbólico muito, muito profundo no que tange a questão das crianças. No que tange a questão pedagógica, né? De você trabalhar a criança, a gestão emocional de uma criança em relação ao campeonato, né? Aquilo foi uma sacada dele, tua, e ele percebeu a sua inteligência ali em fazer a gestão da emoção daquelas crianças. Conta pra gente. Foi porque, como eu falei, eu fiquei na responsabilidade das crianças e começou a ter aquela pressão de levar para campeonato. E os campeonatos não aconteciam frequentemente, né? Então a gente tinha a graduação dentro da academia e 1 ou 2 campeonatos que você levava. Depois que foi tendo mais competições. E eu levava os meus alunos no campeonato e era aquela pressão, né? Porque o campeonato, até hoje, o campeonato infantil, ele é muito organizado de um formato mais para adulto, né? A criança entra para lutar lá e ela, se perder, perdeu, vai embora. Então já existe alguns festivais, né? O Gavasa faz, tem um monte de gente que faz algumas coisas super legais, eu faço no meu evento de final de ano, num modelo diferente. Mas naquela época não tinha isso. E meus alunos perdiam. Então,
eu comprei um monte de medalha, já no terceira, quarta vez, que era aquele problema, voltava na academia, a mãe brigando comigo. Foi para isso que você me levou? Olha lá, o menino está totalmente desmotivado. Eu falei, não, vou dar um jeito, trazer ele aqui conversar. Aí eu comprei aquelas medalhinhas que vendia lá na Buenos Aires, lá, honra ao mérito, enchi no bolso. E a gente ficava realmente na beira do tatame, né, do ringue ali. Não tinha muita divisão que nem é hoje. Você podia estar rodando ali. E o garoto perdia, eu chamava ele, dava um beijo, botava uma medalha. E o Carson, né, cara, competitivo pra caraca, ele vê tudo. Ele não tem jeito, ele ficava andando, olhando tudo, que todo mundo reclamava de juiz, não sei o quê. Aí ele veio e falou, pô, tá fazendo o que isso, beleza? Dando medalha? Aí eu falei, não, rapaz, isso aqui é meu, cara, se eu comprei essas medalhas, se o garoto perder, aí ele, mas isso não pode, o tio Hélio, tá dando medalha aqui, olha só. Eu falei, não, Cássio, ninguém tá vendo, eu tô dando aqui separado aqui pro meu aluno, é só para ele voltar mais feliz para casa. É uma honra ao mérito, mas ele não ganhou. Eu falei, eu sei, mas a medalha tá escrito honra ao mérito, não tá escrito campeão. Aí já veio todo mundo, né? Armou o circo ali. Armou o circo, eu no meio, nervoso pra caraca. Aí o Hélio Gracie sempre tinha a palavra final, né? Aí ele olhou pra mim e falou, esse menino é muito inteligente, deixa ele fazer isso, mas faz mais pro lado lá. Eu continuei, né, cara? Tanto que depois eu me lembrei até dessa história, quando a gente fez o primeiro Mundial, eu não sei se tu lembra, eu falei pro Carlinhos, a gente tá realizando o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu, cara. Vamos dar uma medalha para todo mundo? Aí ele já olhou para mim, o Carlinhos era engraçado, porque eu falava as coisas, ele me olhava assim, falava, como assim, Isabela? Medalha para todo mundo? Vamos fazer umas medalhas bonitas assim, de participação, que as pessoas vão guardar, vão ficar Meu irmão, ficou todo mundo feliz pra caraca, que todo mundo entrava, lutava, ganhava uma medalhona grande, que eu fiz com o escudo da competição, mas estava escrito participação, era uma lembrança que eu quis dar na época para todo mundo, e fizemos isso no adulto, né, e eles gostaram pra caramba. Todo mundo gostou. Então, é aquela história, hoje em dia eu faço, seguindo isso, esses modelos, né, na formatação do nosso trabalho, o que eu comecei a fazer? Eu faço no final do ano a minha graduação. Então, independente do que o aluno vai ganhar ou não, eu sempre dou uma faixa nova com grau. Eu não boto um esparadrapo, não. Eu dou na mão dele. Eu faço questão de eu dar e o pai vê que eu estou dando. Eu aperto a mão de todo mundo lá e dou uma faixa nova com grau na mão da criança. Ele pega aquela faixa, vai para o lugar dele e os professores amarram, os professores que dão aula amarram a faixa. E todo mundo faz uma lutinha. A gente divide em grupo de 4, 5, todo mundo luta e ganha suas medalhas lá. E tem numas fitas assim, medalha de mais técnico de cada grupo. Aí o professor escolhe e dá aquele mais técnico. Mas não tem negócio de pódio, essas coisas não tem. Dali a gente começa a olhar e ver o garoto que está querendo ganhar. Tem uns garotos que ficam doidos, cara. Que você olha e fala assim, pô, esse moleque... Tem um perfil. Tem um perfil. E aí a gente começa... Eu levo hoje em dia, pô, de 500 alunos, eu levo 20. Eu tenho um garoto, que é o Marlon, ele tem 11 anos, ele é tricampeão pan-americano. Ele já foi 3 vezes nos Estados Unidos lutar, não foi agora por causa da pandemia. Luta pra caramba. Então, existe aquela criança ou aquele aluno que ele quer lutar. E tem os outros que não querem. Então, você não adianta forçar, né? O cara quer... Inclusive, isso no adulto, né? A gente tem uma aula na academia de iniciante que eu quase já mudei. Eu pensei em mudar o nome, mas se mudar o nome, eu acho que... Tá lá, Jiu-Jitsu, Defesa Pessoal e Iniciante. Eles fazem duplas. É a aula inteira, o mesmo aluno com o outro, com a mesma dupla, fazendo defesa pessoal, caindo, levantando, estudando o básico, né? E só isso. Pô, não tá cheio de faixa preta lá marrom fazendo? Eu falo, meu irmão, essa aula é de iniciante. Pô, mas eu adoro essa tua aula aqui. Eu vou fazer eu e o cara aqui, a gente não vai te perturbar. Eu falo, tá bom, então fica aí fazendo. Aí eles ficam em dupla, fazendo aqueles exercícios. Porque o jiu-jitsu, ele é muito cativante nesse esquema, né? Se você pegar o programa básico e seguir ele é muito simples, não depende de uma habilidade física, não depende de força, e você começa a exercitar aquelas combinações. É só você ter uma inteligência ali marcial de, vou combinar isso com aquilo, seguir o básico ali, aí todo mundo treina, todo mundo gosta. Então essa aula é mais ou menos o modelo que a gente usa no infantil, né? Seguindo a tua pergunta, eu tenho essas aulas formatadas, são 40 aulas para adulto, e para o infantil são em torno de 15 a 20 aulas, dependendo da idade. Os menorzinhos só vão até 15.
desde que você fez o curso lá com a gente, eu modifiquei algumas coisas, porque agora tem as aulas, né? Já tem um tempo que você fez, né? Acho que tem 2 anos ou 3. Mais um pouquinho, É. uns 4 anos, pode dizer, 4 anos. Eu estava imaginando isso. Teve a pandemia ainda. É porque as coisas vão mudando, né? Eu acho, cara, que você vai evoluindo, né? Sem dúvida, sempre. Não tem como. A busca por evolução tem que ser constante. Uma vez me perguntaram isso, falaram assim, pô, mas você ensina no teu curso de professor o que você desenvolveu? Eu falo, meu irmão, eu não desenvolvi nada, cara. Me ensinaram. Eu aprendi com as pessoas, estava no lugar certo, na época certa. E eu agora, eu acho que o que eu mais posso fazer é passar o ensinamento adiante para crescer. E todo ano muda. Todo ano eu mudo alguma coisinha. Porque quanto mais aulas você dá, mais você vai evoluindo, né? Então, eu acho que o conhecimento ele vem para a gente passar adiante, né? Para compartilhar. Para compartilhar. E compartilhando você Isso cresce. Aí. Seguindo esse em raciocínio, como foi o seu início no jiu-jitsu? Como você descobriu o jiu-jitsu? Os meus amigos já lutavam, né? O Márcio, o Alvinho, o Fabinho. Eu fazia judô. Eu era faixa verde ali do Medi. E treinava ali já no Medi há um tempo. E aí, quando eu fui fazer um cursinho ali, que era em frente, Pinheiro Guimarães, que era em frente ao Medi, para tentar pular, para fazer vestibular, eu entrei na turma, que era eu, Renan, Márcio, tinha uma galera ali naquela turma. E um dia eu combinei com o Renan da gente ir lá na Figueiredo. Renan Pitangui. Porque os caras já tinham voltado, do Peru, já estavam treinando lá, tinham conhecido o Rolls, estavam treinando lá. E eu fui um dia, eu fui sozinho. Falei, vou lá porque eu já vi aquele escudinho redondo, né? Jiu-jitsu. Eu falei, cara, o que é isso, jiu-jitsu? Não entendia. O Medi não deixava muito, né? O Medi era ciumento. Tinha um ciúme ali, né? Aí depois eu fui saber que ele tinha treinado lá, tinha né? tido uma rixa no passado, tinha treinado com eles, enfim. Mas eu continuei indo nos dois. Durante Boa galera do jiu-jitsu treinando no Medi, né? Boa galera. Eu fiquei indo lá um tempão. E aí eu fui lá um dia, cheguei lá, tava o Carson e o Hollis. Fiquei até meio sem jeito assim, porque a academia ela tinha, acho que eram 2 salas ali embaixo, né? Tinha aquela recepção. E lá em cima, segunda, quarta e sexta era o Hollis, terça, quinta e sábado era o Carson. E eu fui numa terça ou numa quinta. Não, fui no dia do Hollis. Eu fui no dia do Hollis. Mas o Carson já vem em cima, pô, vem treinar aqui, campeão, não sei o quê. Eu falei, vim experimentar uma aula. Vai treinar com quem? Eu já sabia quem eles eram ali, né? Já tinha entendido. Já sabia quem era? Não, eu já tinha entendido que o Hollis era o Hollis e que o Carson era o Carson. Tá. Mas eu queria ir... Mas você já ouviu falar quem era quem? Não. Seus amigos já falavam, o teu Hollis. Vai no Hollis. Os caras, vai pro Hollis. Só que, cara, eu tinha um monte de amigo no Carson, tinha um monte de amigo no Hollis. Entendi. Pô, metade do arpador estava nos dois lados, né? No Hollis e no Carson. Mas aí o Hollis, não, hoje tu vem fazer com quem? Aí eu falei, não, eu vim fazer hoje uma aula, então é comigo, vamos subir, não sei o quê. Aí, por coincidência, ele me apresentou o Carlinhos, que eu não conhecia. Aí eu desci de novo para uma salinha que tinha lá embaixo e fiz uma primeira aula com o Carlinhos, o irmão do Alvinho, que já estava treinando, e uns outros 3 ou 4 lá. Quando ele subiu de novo, o Carlinhos falou pro Hollis, o Zé Beleza já treina, cara. Pode botar para lutar. Já treina, né? Você treinou, eu treino no Medi. Treina no Medi, tá bom, daqui a pouco eu vou te chamar. E não é que ele chamou mesmo, para dar um conferezinho ali. Para dar logo um confere, ver qual era, eu sabia mesmo. Mas eu já estava acostumado também. Aí encostou aquela negócio, encostou todo mundo. Eu fiz um treino, não lembro mais com quem foi. E saí dali, aí dei um tomou na guia, meu irmão. Pô, foi uma adrenalina do caraca, uma pancadaria. Eu saí dali com o Renan. Eu e o Renan amarradão, né, meu irmão? Daquele dia em diante, cara. Eu, Renan, meu irmão, a gente vai ser faixa preta aqui. Eu falei, vambora. Aí saímos dali nós dois juntos e
E aí mordeu, cara, aí não teve jeito. Aquele environment, né? Aquele ambiente ali da academia, aquela academia era muito Foi maneiro. barato, Eu não consegui nem dormir, cara, aquele dia. Só queria voltar no dia seguinte, É engraçado cara. quando morde de primeira assim, né? Quando você não consegue nem dormir, né? Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Quando eu treinei pela primeira vez jiu-jitsu, eu não consegui dormir. Eu fiquei tão, sei lá, excitado com aquilo ali, né, cara? Que é doido. Porque né? o ambiente do Medi era super legal, mas super Kodokan, Judoca, né? Kodokan, não podia aquela encostar na parede. Eu treinava com o Brito e ele falou, não dá mais pra tu treinar aqui, vou te levar lá no meu professor. E lá, pô, o Medi era tudo sério. Chegar lá na academia, os Gracie, eu acho que eles tiveram esse lado muito legal de adaptar uma arte marcial para uma cultura muito nossa, né? Então, você chegar, apertar a mão, cumprimentar, ter a resenha no final da aula. Exato. Mas isso, independente disso, você buscava também uma eficiência muito grande, né? Você tinha que ficar bom ali de qualquer jeito. E o professor, né? No caso o Hollis, o Carlos, o Carlinhos, os caras te ajudavam a você seguir esse caminho, né, cara? O Hélio Gracie sempre falava, cara, não existe aluno ruim, o professor que não está achando o caminho dele. Ele sempre eu via ele falando isso muito, né? Que tem que botar o aluno para treinar, tem que aprender a treinar, tem que, de alguma forma, ele tem que treinar. E ali, os dois juntos, né? Os dois irmãos, pô, aquela academia, cara, saíram grandes lutadores dali, grandes professores. Foi um período que quem viveu aquele período ali se privilegiou, né? Você treinava no seu dia, mas você ia no dia do outro professor e tinha gente lá que te chamavam. Às vezes você estava treinando na tua sala lá, vinha alguém lá em cima e falava assim, o Maurição tá chamando lá embaixo, falou que tu não passa a guarda do fulano. Aí tu descia lá e ia passar a guarda para treinar. Pô, tinha, né? Tinha uma desafios constantes, né? Esse aprendizado, né? Pô, para você passar para lutar um campeonato, tinha as eliminatórias, né? Aquilo era muito... E várias vezes o próprio Hélio Gracie ia lá direto, né? Eu cansei de ver ele chegar lá mais tarde com o Rickson, ficar esperando o treino acabar, e aí a gente ficava treinando. Então, eu acho que foi um momento de crescimento muito grande para todo mundo. E aí o esporte foi indo e evoluiu, né? Do jeito que hoje em dia você vê todo mundo muito bem preparado, todo mundo estudando muito jiu-jitsu, entendeu? Eu só acho que as pessoas às vezes se perdem um pouquinho, mas isso é um outro papo. Só na competição, que eu acho que poderia olhar mais o que era, né? Que como o programa é old school, que eu acho que... Como assim? Como você acha que poderia mudar isso? Você diz a competição, as pessoas são muito focadas na competição, né? Porque eu acho que a academia não era assim. Eu me lembro que eu chegava lá, e é o que eu faço na minha academia. O Rocha, tu veio essa hora por quê? Não está na tua hora. Eu voltava, entendeu? Não é no teu dia, porque a academia, na verdade, ela tem que ser construída, é o que eu vejo hoje em dia, né? É uma escola. Então, ela tem que ter as crianças, ela tem que ter os iniciantes, tem que ter o feminino, tem que ter o intermediário e o avançado. Então, vamos dizer assim, são 5 pilares que montam uma escola de jiu-jitsu. E dentro desse conceito, você formata a tua academia. E aí você vai conseguir ter os teus competidores em algum momento, que os gregos faziam isso muito bem feito. Você ia lá, você tinha várias aulas, e não era por causa disso que você não tinha aquele time linha de frente, que chegava alguém lá mais duro, você viu o Rollins, um confere, assim, vem de noite aí então, teu horário é 7 horas da noite, 7h30 da noite. Então, eu acho que é um pouco isso, que tem que olhar um pouco mais para isso. A competição é legal? Pô, eu acho fantástica. Eu fui um dos grandes incentivadores na fundação da Confederação, nos primeiros campeonatos, mas eu acho que tem os dois lados, né? A gente tem que olhar um pouco pro lado do cara que só quer treinar, que quer ir na academia. E lá que só curtir, né? Que aí bem-estar. Viver do jiu-jitsu, porque é uma essência do ser humano, né? O homem, ele, na verdade, ele nasceu para lutar, né? É uma coisa que vem desde os primórdios da humanidade. Não é que você vai brigar com as pessoas, mas você entender
como você pode desenvolver e dominar essa habilidade natural que a gente tem é muito interessante. Então, se você começa a treinar uma arte marcial, no caso o jiu-jitsu, que não requer habilidade física, você não precisa ter força, você não se machuca, pô, isso dá um bem-estar incrível. Basta ir lá 2 vezes na semana. A maioria dos meus horários na academia são de 2 vezes na semana, inclusive para adultos. Aí tem aquele horário que é mais aberto, que é quase que todo dia. E tem uma galera que vai, mas a maioria vai 2 vezes na semana. Eu sei que os caras vão jogar tênis, vão nadar. Estou falando de adulto agora. Vão fazer outras atividades. Mas ele gosta de ir lá. Então é legal você ter esse programa para os adultos também, igual a criança. Criança lá, a gente tem em torno de 11 horários. É segunda e quarta, terça e quinta. 11 horários. 11 horários do infantil. Segunda e quartas e terça e quintas. Tem horário de manhã e tem os horários da tarde. E de adulto, eu tenho 3 horários que são 2 vezes na semana, no meio desses horários. E tem um horário de manhã e um horário de noite que é liberado para o aluno ir a hora que ele quiser. É o graduado, geralmente, que vai, quer rolar só e tal. Mas tem aqueles horários, por exemplo, segunda e quarta, esse que eu te falei no começo da nossa conversa, 20 horas. É um horário só de adulto, de iniciante, é 2 vezes na semana. E tem aqueles caras que só vão ali 2 vezes na semana. Então, existe esse público, existe. E isso que eu acho que os irmãos Gracie lá atrás foram muito inteligentes. Porque nessa época, você fazia qualquer arte marcial. Eu fiz capoeira com o Borracha, lá no Leblon. Era Borracha, era Itamar, pô, eram uns caras. Eu era moleque. Eu levei 1 semana para entrar naquela sala lá. Eu ia lá, olhava, falava, vou no voo. Os caras voam. Porque o ambiente era diferente. O próprio meio-dia não era fácil. Eu cansei de ver gente lá entrar e sair. E não ficar, porque não aguenta, entendeu? Então, eu acho que os Gracie, nisso, eles foram muito inteligentes. Na Rio Branco, você entrava lá, tinha um kimono, um saco plástico, uma toalha, uma chave do armário. Aí você recebia aquilo ali, de terno. Vestia aquilo, entrava numa sala, várias salinhas, ia treinar ou com Carson, ou com Hollis, ou com o Flávio Berg, ou com o João Alberto Barreto, ou com o Hélio Vigio. Era o time que trabalhava ali. Tinha a galera mais nova, que depois de um tempo ficou ajudando, o Carlinhos, o Rickson, o Crowley, mas era um treininho de meia hora, o cara queria se sentir incluído, né? Praticando uma arte marcial. Então, eu acho que essa visão deles foi muito legal. E por isso que eu te falei, eu tenho uma certa preocupação. Isso não pode morrer. Entendeu? Entendi. Isso não pode morrer, cara. Tem uma coisa que eu falo hoje em dia, toda hora me vem isso na cabeça. A história fica, o legado continua. Então, nós que estamos dando aula, nós temos sempre que olhar para trás e ver como é que era, tentar fazer melhor, né? Mas tentar seguir o modelo, porque o modelo é muito bom. Sem dúvida, é um modelo vencedor. Tanto que muitas equipes que estão tendo essa consciência estão seguindo um modelo que já foi feito lá pelo Carlos e o Hélio Gracie. Estão resgatando aquilo ali, e aí o pessoal achando que é novidade. Não, aquilo o Carlos e o Hélio Gracie já fazia há muito tempo, amigo. Você que tem que poder estudar um pouquinho sobre a história do jiu-jitsu. Diz uma coisa, você teve uma experiência com o Hollis, né? Eu tenho muita curiosidade sobre o Hollis, para falar a verdade. Que sempre tem um cara que todo mundo fala assim, Hollis, todo mundo que teve aula com ele, né, todos que eu conheço, que eu já tive oportunidade de conversar ou treinar, falar do Hollis, do diferencial que o Hollis era. Que o Hollis era diferente, que ele tinha algo diferente, não só na forma de ensinar, de lutar, mas de entender a luta, né? Do dinamismo, da complexidade da luta. Ele olhava lá na frente, né? Ele entendia que era necessário você buscar outros mecanismos para transformar você num lutador melhor. Como é que era isso, cara? Conviver com ele, como é que era a cabeça do Hollis? Cara, eu era peixe novo lá, né, nessa época, então ele olhava, falava comigo, que ele falava com todo mundo, mas eu era faixa azul, né, foi o máximo que eu consegui chegar com o Hollis. Apesar porque naquela época, eu entrei em 78, 79, o Hollis morreu em 82. Foram em torno de 5 anos convivendo com ele, mas eu peguei a faixa em 3 meses. Já era do judô, já tinha base, né? Não, em 3 meses ele já me botou num campeonato. Eu me lembro que o Crowley tinha essa fita dessa luta lá na BB. Pô, meu irmão, só dava chute no cara.
Teve uma briga no campeonato, o Reison, lá na BB, o Reison brigou, a minha luta parou. Mas, enfim, o Hollis, uma coisa que me chamava muita atenção, que todas as vezes que eu fui na academia, o Hollis estava lá. Eu não me lembro de nenhum dia chegar e falar assim, o Hollis não está aí, o Hollis estava sempre de kimono, ele estava sempre atento a tudo. Ele não deixava escapar nada. Pô, teve uma vez que teve uma historiazinha meio enrolada lá com o Manimal, o Manimal e o Simas, né? E o Manimal, não pode deixar isso passar em branco, vamos lá, não sei o quê. A gente foi no bairro do Peixoto. Aí quando a gente voltou no dia seguinte, eu já cheguei lá, já estava o Manimal sentado e o Hollis esperando a gente. Ele já sabia. O que vocês foram fazer lá? Não sei o quê. Culpa do Manimal. Se o Manimal ver isso, ele vai rir. Culpa do Manimal! Mas ele, fora isso, ele dava aula, cara, e eu tento seguir um pouco isso. Eu não sei se o Carson... Eu fiz algumas... teve um período que a gente ficou junto, eu e o Carson, lá na Rio Sport Center. Eu fiquei já mais velho, faixa preta, eu dando aula para as crianças lá, que a Cláudia Sabá pediu. O Carson convidava dos adultos. Então, acabei que eu convivi um pouco com o Carson. Eu aprendi muita coisa com ele. O Carson era... Realmente, se for falar de fenômeno, eu acho que os dois se equiparam. Agora, o Hollis, ele era um cara também fora da curva. As aulas com ele eram tudo assim. Então, você vai passar aqui, você vai dar uma kimura. Se o cara sair da kimura, é porque ele virou para o lado do braço. Eu nunca esqueço dessa aula dele falando, e outras. Se ele virou para defender o braço, é porque ele está defendendo a kimura. Ele está dando o outro braço. Então você finta a kimura, deixa ele virar para lá e começa a atacar do outro lado ou enfia a mão na gola. Ele não dava uma coisa só. Isso era uma característica dele. Eu nunca aprendi uma posição com ele, uma só. Sempre eram umas posições meio que sequenciais. E dava muita defesa pessoal, muita. Cansei de chegar lá, ele mandar ficar todo mundo em pé, aí a gente ficava em pé, aí ele descia, daqui a pouco todo mundo em pé, o que vai ser? Aí isso é uma aula também que eu me lembro, a gente em pé um de frente pro outro, aí ele subiu, vamos agora, preparou, hein? Vamos fazer defesa de facada, todo mundo um de frente pro outro. Aí ele dava a defesa da facada, para você fazer aquela puxada no braço, no cotovelo. Aí depois ele botava na guarda e falava assim, tá vendo essa chave que vocês deram aqui? Ó? Quando tiver na guarda o cara vai torear, você bota o pé na virilha e puxa o braço do mesmo jeito. Ele usava muito... a defesa pessoal para jogar pro jiu-jitsu. Eu faço isso muito hoje em dia, pensando nele. Meus estudos são muito em cima disso, porque eu acho que a defesa pessoal, ela te dá realmente as habilidades específicas que você vai ter que usar no treino de jiu-jitsu. Então, para a criança, isso aí é fantástico. Você mostrar, então às vezes as pessoas falam old school porque está ensinando defesa pessoal. Não, a defesa pessoal é a base. E ele deve ter trabalhado muito ali assim, antes, com Hélio Gracie. E eu acho que isso é super legal, porque você pega uma criança, você pega um cara iniciante, você consegue colocar ele nesse caminho. E fora, que o cara, meu irmão, ele era fantástico, né, compadre? Ele foi lá nos Estados Unidos, ele deu porrada em todo mundo. Os americanos queriam que ele ficasse lá. Tem até uma foto dele quando ele voltou. Ele mudou o tatame lá de Copacabana, botou um tatame emborrachado de sambo. Ele estava doido com esse negócio de sambo. Ele queria arrumar coisa para competir, para ganhar. Ele era muito competitivo. E o Hélio falou, não, você não pode ir, você não pode ir. Isso foi quase perto do falecimento dele, que ele estava para abrir uma academia em Ipanema, estava com essa ideia do sambo, mas... ele não foi, ele ficou aí, né, cara? E ele competiu. Eu vi uma luta dele, a única vez que eu vi ele lutar mesmo foi no Flamengo, que ele lutou contra um cara do judô e tava o cara nunca tinha perdido, tava aquele negócio. A primeira coisa que o Hollis fez foi entrar e dar um CO na ajoelhado. Se ele soubesse que o cara tinha alguma coisa que era bom... Ele derrubou o cara, o judoca. Ele queria ir no melhor do cara, né? Pra quebrar mentalmente o cara. Não sei, mas era o desafio dele, né, cara? Foi a única vez que eu vi ele lutar. E ele tava querendo eu me lembro que ele queria dar uma omoplata
no adversário, e eu acho que foi o Paulo Boca, eu não tenho certeza, mas acho que foi o Paulo Boca. E eu me lembro da gente ali no Flamengo, naquele ginásiozinho do lado de cada praça, batendo assim, na hora que ele entrou. Que barato, Pô, não, que adrenalina, que não, maneiro. maneiro pra caramba. Era uma coisa que o Hollis, ele tinha um negócio, eu acho que os dois, né, os dois irmãos, ele e o Carson, ele olhava no teu olho, o Carson deve ter te empurrado assim também, né? Com ele certeza. olhava no teu olho e falava assim, tá vendo? Tu vai ganhar desse cara, pode ir lá que tu vai ganhar. Sim, com certeza. Você tinha uma confiança, né? Tu olhava pro teu mestre, você deve ter tido isso pra caramba. O Carson dava uma confiança incrível. Porque o Carson era competitivo pra muito caramba, competitivo, né? Não É, queria ele- perder nem porrinha. Na casa dele lá, que a gente ficava lá nos Estados Unidos, meu irmão, qualquer coisa ele queria jogar, queria apostar com a gente. Era mó barato. Ele queria vencer de qualquer jeito, ele não tinha essa. E ele tinha essa coisa mesmo, né? Coisa de mentalidade vencedora, né? Ele dizia isso, né? Que o Hollis ficou o Hollis depois que foi ficar com ele lá em Copacabana. Pegou aquela coisa da mentalidade de competição, ele né? adorava falar isso, que o Hollis cresceu quando ficou lá com ele e treinando. E eles treinavam lá pra caramba. Muito né? legal. Pô. Essa relação de amizade, apesar de eles terem academia ali, dividir o espaço, né? Ter a turma do Holly, a turma do Cássio, tinha uma relação de admiração, né? Grande, Tinha. da irmandade, né? Do sangue ali. Tinha. Dois caras de linha de frente, né? Pô, e fantástico, né, cara? E monstros, né? É porque você pontua, acho que bem claramente. A família Gracie, ela tem ela tem um papel muito grande na história das artes marciais, né? Eu costumo dizer que se você começa a estudar arte marcial, não tem como você não falar que é antes e depois da família Gracie. Isso também eu falo muito sobre isso. Mas eu acho que você pontua bem ali, né? Porque tem o Carlos, independente dos outros, os outros são fantásticos. Sim. Todos os lutadores são fantásticos, mas você pontua ali o Carlos porque ele que puxou o barco. Aí vem o Hélio Gracie e vem o Carson, não tem como. Aí vem o Hollis, se pensar na família Gracie, né? E vem o Rickson. Então, os outros irmãos deles, os primos, todos excelentes, todos bons pra caramba, cara. Mas os caras realmente... Fora da curva. É normal isso. Até o Rickson Neguinho às vezes fala, mas o Rickson era isso mesmo? Eu falo, meu irmão... A gente viu, né, cara? O Rickson... Eu vi ele que nem o Hollis eu vi. Pegava 10 faixa preta assim, o Hollis fazia isso, né? Chamava os caras lá, vou treinar. Aí ele entrava no tatame, porque ele treinava mesmo, cara. E eu vi ele pegando todo mundo e só tinha cara duro lá. O Rickson eu vi fazer isso pra caraca. Teve uma época, eu não sei se você chegou aí, mas teve uma época quando na Barra Gracie a gente quebrou uma área lá e fizemos um tatame, acho que foi um dos primeiros tatames grandes que teve. Jacaré ia, a maior galera. Porra, o treino lá, meu irmão, era maneiro pra caramba. O Rickson ia, o Marcelo Berry. Pô, ficava lotado aos sábados lá, lotado. Só monstro, né? Meu irmão, era gente... É muito conhecimento, muita informação, né? Não, eu me lembro do Gurgel, desses meninos indo lá de faixa laranja ou azul. E aprender lá com os caras, no meio da fonte. Treinando lá e os caras cresceram, a gente cresceu, por causa do Jacaré, cresceram mais ou menos todo mundo junto. Com certeza, né, com certeza. Todo mundo ia lá treinar também. E esse intercâmbio do jiu-jitsu, eu acho que é salutar, né? Eu acho que é uma família, então, independente de bandeira, independente de você fazer parte da equipe A ou B, essa troca que há no jiu-jitsu é incrível, né? Você treinar com o outro, ceder seu corpo para aprender, para ensinar. Hoje em dia cresceu demais, né, cara? Então, é o que eu falo, tem pessoas que não entendem, então não vão aproveitar o que é o jiu-jitsu realmente, entendeu? Porque o jiu-jitsu cresceu muito, mas ele não deixa de ter aquela liga, né, cara? Quem entendeu isso, que é a essência da história do esporte, só vai se dar bem. Só vai crescer. Porque tem essa cumplicidade, né? Todo mundo está sempre junto, porque o jiu-jitsu cresceu assim. A gente tinha uma rivalidade fodida. Pô, neguinho brigava em campeonato de morder a alma do outro, porque queria ganhar de qualquer jeito. Mas quando o pessoal da luta livre entrou lá naquele campeonato lá na Urca e desafiou, aí junta todo mundo. Todo mundo contra eles. Não tinha isso. E numa boa também. Não tinha... Dúvida. Outro dia eu vi um depoimento do...
eu acho que era do Hugo, acho que foi do Hugo, ele falando, pô, como é que o Hélio Gracie era valente? Porque não, ele falou assim, ali na academia dele, todo mundo desafiando ele, e ele, não, vocês vão lutar, pode ficar tranquilo, porque não é uma questão de você temer ou ser arrogante ou brigar, você é um lutador, e você entender que você vai ter que fazer aquilo naquele momento. E os Gracies levavam isso de uma maneira muito tranquila, mas dentro de uma linha, né? De saber conduzir. Ó, chegou a hora do desafio. Porque era uma outra época, né? Chegou a hora de lutar de kimono. Chegou a hora de visitar os amigos. Agora é a hora disso. Saber dividir bem as coisas. Interessante. Sem bem marcial, vamos Uma dizer educação assim, marcial, com né? respeito, com educação, com ética. Não é porque você vai lutar com o outro, vai desafiar o outro, que você Cara, vai teu perder. inimigo, Não é isso. Não Pô, é você isso. foi um lutador profissional, você sabe. Você vai que viver. isso. Se você levar por esse lado, você vai viver eterna tensão. Você não vai relaxar nunca. Nunca, né? Nunca. Vai viver eterna tensão, entendeu? E não é o objetivo. E você perde o que você falou, a essência do esporte. Né? Se todo mundo for teu inimigo, você perde a essência. E no final do dia você vai estar sozinho. Vai ficar sozinho. Sozinho, você e teus fantasmas. Essa que é a realidade. E isso foi que a gente aprendeu, né? Eles desafiaram todo mundo e ficaram amigos de todo mundo. Exatamente. E eu senti isso na pele. Sabe como que eu senti isso? Que eu falei assim, cara, eu faço parte de uma família. Quando eu lutei aqui no Brasil, o torneio, né, que eu lutei no Metropolitan, que foi 3 da noite. Cara, ali eu senti da onde eu pertencia. Foi muito doido isso, né? Foi muito legal aquela luta. Pô, cara, todo mundo gritando jiu-jitsu no ginásio, 5.000 pessoas gritando. Cara, aquilo ali eu senti, caramba, olha o que eu pertenço, né? Olha o clã que eu pertenço, a família do jiu-jitsu, né? E ali tinha nego da Barra Gracie, da Jacaré, e todas as academias estavam ali. Aí você se sente incluído, né? Incluído, né, cara? De uma coisa que é isso que as pessoas têm que entender, não só... Porque às vezes até não numa coisa tão mais forte que nem um vale tudo, mas numa competição, as pessoas levam pro lado errado, entendeu? Ou quando o cara entra na tua própria academia e briga com um ou briga com o outro, pô, não existe isso. Que é lá pra desafiar, pô. Não tem isso. Tem que rolar amigo, trocar ideia, né? E a coisa muda. O Chael Sonnen, uma vez, ele estava meio agressivo, né? E, porra, tinha brasileiro aí que dizia que ia pegar o Chael no meio da rua. Aí o Renzo ligou para ele e falou com ele. Eu não sei o que eles falaram, mas eu sei o que ele falou, que saiu até na Gracie Magazine, que o repórter perguntou, pô, estão dizendo que o Renzo te ligou, que você não vai mais falar de brasileiro, não sei o que aconteceu? Ele falou assim, não, quando alguém da família Gracie te liga, é como se fosse a família real do jiu-jitsu. É isso aí. Ele pediu e eu encerrei aqui a minha rivalidade com os brasileiros. Eu não sei o que eles conversaram, mas o Renzo disse que não, eu só falei para ele parar com isso, cara, vai acabar levando para onde isso? Não vai levar vai criar um clima insuportável. Não tem porquê esse trash talking. Eu lembro bem disso. Tu lembra disso, cara? Eu lembro muito bem disso. É meio exagerado. Ele verdade, ele falou, quando um membro da família desse da Gracie falar com você, é como se fosse família real. Você pode até não concordar, mas tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Você pode até não concordar, mas você tem que respeitar. Tem que respeitar, meu irmão. Mas é bem isso mesmo, a gente tem que respeitar. Mestre, como é que, na sua concepção como um professor tão experiente, tarimbado, formou muitos lutadores, formou muitas pessoas, né? Profissionais de diversas áreas, né? Passaram pela sua mão, alunos seus, começaram criança, né? Com você e hoje são advogados, médicos, engenheiros. Como é que é essa sensação de você fazer parte da formação do caráter dessa pessoa e a pessoa retornar com filho para treinar contigo? Porque eu sei que você já viveu isso, vive isso constantemente. Qual é a sensação assim para você como educador? Você deu aula pro garoto, ele teve aula contigo, cresceu, você ajudou a formar o caráter dele, ajudou a formá-lo como homem, aí ele foi para a vida, você formou a sua família e retorna com um filho para treinar contigo. Qual é essa sensação? No começo era muito gratificante, né? Você entender e começar a entender isso e ver como você ajudou uma pessoa,
aí começa a vir um sentimento de responsabilidade, né? Você começa a entender que você, além de estar ali fazendo alguma coisa que você gosta, você é um exemplo para as pessoas que estão indo ali. Então você tem que entender que existe uma responsabilidade da sua posição ali, que tudo que você falar, os caras vão estar te olhando. É importante. Então você começa a ter que entender qual é a tua vida, né? Porque um professor, vamos dizer assim, no caso, de qualquer atividade, ele tem que ter uma conduta ética, ele tem que ter uma conduta moral. Ele, não estou dizendo que, né, não possa beber, mas você não pode sair na rua fazendo o que você quer, entendeu? É diferente, cara. Você tem que saber que você tá dentro de uma profissão que existe uma ética, existe uma responsabilidade. Perfeito. E aí, quando você começa a ver que isso tudo está crescendo, que você pegou o caminho, entendeu? Que você entendeu como aquilo tudo vai seguir dali para frente, pô, é muito prazeroso. O que eu fiz ontem, por exemplo, de ir lá em Maricá, visitar o Donato no projeto dele, tinham 216 crianças, cara. Caramba, 216? 216, eu fiquei chocado. E no começo ele me pediu uns tatames, eu dei os tatames para ele, dei alguns kimonos, aí tinha mais kimonos, eu falei, Donato, eu vou aí no Dia das Crianças. E quando eu cheguei lá, eu fiquei chocado, criança pra caraca, cara. E eu faço isso, teve um aluno meu que estava comigo de manhã e falou assim, vai viajar no feriado? Eu falei, eu vou pra Disney. Ele falou, tu vai pra Disney o quê? Pra onde tu vai? Eu falei, eu vou pra Disney, cara. Tu vai pra Disney mesmo? Eu falei, eu vou pra Disney. Eu não falei pra onde eu tava indo, mas pra mim, entrar num lugar que tem 216 crianças com tatame, é como se eu estivesse na Disney. Na Disney, eu né? Cheguei lá, me atraquei com todo mundo, treinei com os moleques todos, treinava com um, treinava com o outro, pulava de um lado pro outro. Mas eu faço isso feliz da vida, cara, porque tudo que eu conquistei na vida, eu conquistei porque o jiu-jitsu me deu, cara. Pô, então legal. Você tem que dar em troca. E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas voltando, levando os filhos e levando... Hoje em dia, tem gente que está levando o neto. O neto? É, eu não sei se eu estou muito velho. Não, eu vou fazer 65 amanhã. Amanhã? Pô, que legal. Então a gente está fazendo um programa especial aqui. Na verdade, desde os 20, vamos dizer assim, fazer conta redonda, um pouco antes, mas desde os 20 eu estou dando aula, são 45 anos. Então, tem uns que eu nem reconheço, cara. Mas aí a gente vai indo, mas eu fico muito feliz de ver isso tudo, a história da academia, poder repassar isso para as pessoas que me procuram, entendeu? De ajudar, deles quererem. Eu sempre, cara, eu acordo de manhã, eu faço minhas meditações e eu sempre peço a Deus para me orientar, porque às vezes é muita coisa que vem, mas eu entendo que veio de alguma maneira. E tem muita gente que vai lá na academia. Outro dia foi uma aluna que fez o curso comigo, falou assim, mestre, eu venho aqui, o que eu faço? Eu vou lá para fora? Eu vou para... As pessoas ficam perguntando um monte de coisa. Aí eu falo, olha, eu não sei, eu podia ter ido lá para fora. Já tive várias chances de morar lá fora. Mas a vida me colocou aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, porque é onde está minha família e eu pude ficar aqui. Então, eu acho que a vida ela vai abrindo as portas para você e a gente tem que ter um entendimento correto do que a gente vai fazer, entendeu? A gente não pode olhar para o lado, olhar para o outro e falar assim, vou fazer isso porque o fulano está lá fora. Não é assim. Ainda mais no jiu-jitsu, isso eu falo pra caramba. Às vezes as pessoas falam assim, pô, ser professor de jiu-jitsu é legal. É muito legal, cara, mas dá trabalho, cara. Tem que trabalhar. Eu acordo todo dia, cara, 6 horas da manhã. 7 horas eu tô abrindo a minha academia. Você tem que morar perto do trabalho. Você tem que estar ali, cara. É um serviço que você tem que estar pronto para fazer, antes de tudo. E você tem que ter essa conduta ética e moral. Porque você está ensinando uma arte marcial, você está ensinando um esporte de combate, você está ensinando uma filosofia de vida. Então, isso tudo é muito gratificante. E vai ser muito legal quando você começar a ver os resultados, você vê os garotos crescerem. Pô, eu tenho um aluno meu que veio no projeto social da gente que está desde 94. Ele entrou lá com 11 anos de idade. Vou dar só um exemplo. Hoje em dia ele mora na Inglaterra, casou com uma polonesa, é cidadão inglês,
tem a academia dele de jiu-jitsu lá. Pô, que bacana. Pô, ele veio lá do projeto, dentro da academia, ele morava no Vidigal e está lá hoje, morando lá, feliz da vida. Então, eu acho que isso tudo é esse tipo de reconhecimento, não só das pessoas, assim, vamos dizer, com menos condições, mas até de pessoas que têm condições, é muito legal. Muito legal. É muito legal porque você vê pessoas que, às vezes, poderiam estar num caminho diferente e chegam para mim e falam assim, pô, o que eu aprendi com jiu-jitsu, vou te falar, mestre, não tem coisa igual, cara. O jiu-jitsu, para mim, cada mensagem que entra, não é só no final de tudo, quando você vê o cara casado, mas eu recebo muitas mensagens e falo assim, pô, mestre, desculpe incomodá-lo por aqui, mandam no privado ali do Instagram, mas eu queria dizer pro senhor que eu tô adorando, pô, mudou minha vida. Pô, que legal. Isso é muito legal. Isso, cara, é essa recompensa, seguindo a tua pergunta, eu acho que é a melhor que tem. Não tem dinheiro, não tem nada. Não tem nada que compre isso, né? Essa recompensa é incrível, realmente. Mestre, fala uma coisa. Qual é o perfil que você enxerga com esses 45 anos como professor e formador de outros professores? Qual o perfil do professor de jiu-jitsu? Aí eu vou dividir em dois lados, tá? O professor de jiu-jitsu com um perfil mais para dar aula para criança e o professor de jiu-jitsu mais com perfil para dar aula mais para adulto. Se é que a gente pode dividir assim. São dois tipos de forma, como você já colocou aqui no começo, de se preparar, né? Você falou assim, eu sempre fui um grande lutador, sempre entendi muito de treinamento, mas quando eu quis abrir a minha academia, eu quis me aperfeiçoar com criança. Você tem que se preparar, né? É como se fosse diferentes pós-graduações, né? Você pega a sua faixa preta, você é um grande lutador e você tem que se preparar. Agora, para você dar aula para criança, você tem que ter um pouquinho de paciência. Eu já vi muito professor bom que abriu a academia, fez o meu curso, não sei o quê, né? Mas depois chega e deixa outro professor dando aula, porque criança você tem que gostar ali, você tem que arregaçar a manga. Isso eu falo no meu curso. Professor de criança não pode ter preguiça, porque você tem que treinar mesmo. Não dá para você só mostrar a posição, corrigir. Criança, quanto menor, né? Mesmo, você tem que pegar. Você tem que pegar, tem que treinar com ele, tem que fazer ele entender como é que dá o giro na luta, porque ele não vai saber fazer aquilo. É claro que tem os jogos, tem as brincadeiras, tem o formato a formatação da aula que coloca a criança apta a lutar. Mas o perfil tem que ser uma pessoa que esteja pronta para entrar naquele mundo, né? Que é um mundo da fantasia, é diferente, né? A criança, você tem que entrar ali, você tem que falar com ele de uma forma diferente, mais lúdica, você tem que buscar um pouco a imaginação dele, porque ele está ali, ele bota o kimono, ele vai achar que ele virou um ninja. Então, você tem que ir falando essas coisas. Ele vai falar, ó, faz a base de ninja aí, se prepara aí, você vai ser atacado. Tá passando, entendeu? Você tem que criar um discurso diferenciado, né? Mas aí o professor ele vai ter que entender isso, entendeu? E o perfil do professor de adulto já é diferente. Ele tem que saber mostrar a coisa de uma maneira mais didática, não pode ser muito prolixo, ainda mais com criança. Isso com os dois, com criança e com adulto, entendeu? Às vezes eu vejo o professor explicando demais, falo assim, meu irmão, tem que ir mais devagarinho. Pica um pouco mais a posição, mostra alguma coisa, daqui a pouco, às vezes tem professor que é muito bom, sabe muito, aí começa a ensinar demais. Aí você olha, os alunos estão tudo olhando de olho arregalado, não está entendendo nada. Então, eu sou contra isso. Eu acho que você tem que ser bem... Eu sou bem clássico. Objetivo, né? Eu sou bem clássico. Para mim, a luta, ela, hoje em dia... Queria voltar no tempo e começar de novo com esse conhecimento, mas não dá. Mas é bem claro, né? A luta, você como lutador e professor vai entender bem o que eu vou falar. Ela começa em pé, na guarda, do lado, na montada e nas costas. Ela não sai disso. Ela tem esses 5 fundamentos que vão rodar dentro do teu treinamento. E você vai ter que seguir aquilo. O jiu-jitsu, você tem que ir para frente, né, cara?
Você tem que passar a guarda, você tem que chegar do lado, botar o joelho na barriga, montar e pegar as costas. Como é que você vai se posicionar nesses 5 fundamentos? Qual é o primeiro movimento que você faz em cada movimento desse aqui? Tanto por cima ou por baixo? É essa a primeira questão que eu coloco nas minhas aulas. Entendi. Então, se você pensar, são 5, começando em pé, atacando e 5 defendendo, já são 10 movimentos. Se você botar 2 para cada, já são 20, 3 já são 30. Já é coisa pra caramba. Então, o que você faz quando o cara chega do teu lado? Qual é a primeira coisa que você faz? Entendeu? E quando você chega do lado, você faz o quê? Pô, a melhor coisa é botar logo um joelho na barriga, né, cara? Aí você começa a casar os movimentos Casar os movimentos. para se conversarem, né? Então, seguindo essa linha, né, você tem que montar a tua estratégia de ensino. Então, eu acho que para o adulto, você tem que ser bem didático, bem técnico e não ser prolixo demais. Você conseguir mostrar para o adulto entender. Porque o jiu-jitsu é muito complexo, cara. E se você se perder, você vai começar a arrancar a lapela, vai para um lado, vai para o outro. Cara, hoje em dia você vê quantos vídeos tem de luta, cara. Muitos, né? Muitos. Impressionante. E não precisa disso tudo, cara. Se você entender a essência da luta, como é que você domina o corpo do teu adversário, você treina com qualquer um e se defende de qualquer ataque. Jiu-jitsu, na verdade, ele é a arte da defesa com o poder da finalização. Então, você tem que entender como é que você pode finalizar e se defender e seguir ali nessa linha reta. E isso você vai mostrar tanto para o adulto quanto para a criança. Só que são 2 formatos diferentes, né? Um você pode ser um pouquinho mais didático, o outro você tem que ir de uma maneira mais divertida, mas ensinar ele a lutar. Uma vez eu estava no almoço com o Álvaro, o João Alberto, estava aquela galera toda, né? É. Aí o João Alberto chegou para mim e falou assim, você beleza? Eu gosto dele pra caramba. Eu queria saber qual é o teu objetivo com as crianças? Como é que você busca no final de tudo? Aí eu falei, cara. Pergunta forte, hein? Não. Nossa, filosófica, hein? Não, eu falei, ele é demais, né? Ele é bem. Ele fala bem, né? É difícil, você tem que responder direito. Direito, né? Eu falei, pô, mestre, no final de tudo, eu quero que eles saibam bater na mão, ficar em base e lutar. Eu quero que meus alunos aprendam a lutar. Eu só falei isso. Ele gostou. Ele falou, muito bom. É isso mesmo. Tem que lutar mesmo. Tem que aprender a lutar. No final do dia, o que vale é aprender a lutar. Aprender a lutar. Então, às vezes você vê com criança, eu vejo, não é uma crítica, mas eu vejo muita brincadeira demais, entendeu? As brincadeiras que eu tento colocar são brincadeiras que eu chamo de jogos de combate. Elas têm um objetivo final, que é o aluno ter uma melhor base ou botar o outro para baixo, mas eu faço isso numa forma de brincadeira, entendeu? Não adianta ficar muito... É igual você pegar um adulto e gastar, como era antigamente, quase 15, 20 minutos de aquecimento, os caras fazendo flexão de braço. Mas, irmão, vai para academia. A mulher vai para... A minha aula de adulto, bota uma corridinha ali, faz o quadril na parede, faz uma besteira ali, 5 minutos depois eu falo, galera, vamos lá, mão no pescoço, defendeu, andou para trás, dá um tapa no outro, derruba. Eu boto a defesa pessoal, alguma coisa em pé para eles irem aquecendo já no movimento marcial, né? No movimento de luta, porque é 1 hora de aula, o cara está ali para treinar. Específico, né? Ele quer o lado marcial. Então, eu acho que a gente tem que ter atenção nisso, né? Então, é um pouco por aí. Mestre, como é que foi a história de montar, né, de criar a Confederação Brasileira? Como foi isso? Como vocês teve essa ideia junto com o Carlinhos, todo mundo da equipe? Como é que foi criar a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que, sem dúvida nenhuma, foi um marco para o jiu-jitsu brasileiro, né? Mundial. Porque a partir dela, o mundo se organizou a casa, apesar de ter... Nós, naquela época, eram várias competições, mas independentes. Tinha a Federação do Rio de Janeiro, sim. Mas organizar a Confederação, na minha opinião, foi um grande marco. E a partir do Mundial de 1996, né, o primeiro Mundial, as coisas... Tudo se transformou de uma certa forma no jiu-jitsu brasileiro
e, obviamente, mundial. Como é que foi participar disso? Como é que foi a ideia de organizar a casa? Então, isso aí, a gente já falou isso aqui, não sei se a gente estava em off, mas foi num período que na Barra estavam pipocando várias academias, nós fomos os primeiros a ir para lá, e alguns alunos nossos começaram a abrir academias dentro do condomínio e outros vieram de outras escolas, né? Mas começou a ter umas certas confusões de turma, e aí a gente pensou em fazer a Associação de Jiu-Jitsu da Barra, que atualmente eu sou o presidente dela. E na época era o Carlinhos, eu entrei como vice, o ministro, o Antônio Saldanha, do STJ, cuidou da parte jurídica, o Jean-Jacques Machado entrou, e a gente fez aquela associação e chamamos o Carson para entrar junto com a gente. E a gente começou a fazer os campeonatos. Mas aí tinha que arrumar um local para fazer campeonato. Aí eu fui lá no Marcel Veiga de Almeida, que era amigo meu, falei, Marcel, vamos fazer um campeonato aqui, pá, não sei o quê, para isso, pô, a maioria é tudo aluno teu aqui do Veiga de Almeida, ele adorou a ideia. E aí a gente foi no Banco Boa Vista, o dono do Banco Boa Vista, o Lineuzinho, que adorava jiu-jitsu também, gostava muito, ajudou a montar um primeiro circuito da associação. E aí a gente começou a fazer os campeonatos lá, fizemos na Rio Sport Center, que foi o maior de todos, e fomos seguindo, fazendo essas competições. E começou a crescer demais. E era engraçado, né? Porque deu uma certa mexida, né? Porque nós éramos mais jovens, né? Então a galera mais velha ainda estava nativa. Aí olhou a gente fazendo aquilo ali. O Carson não, o Carson ficou com a gente ali. Mas o Robson, o Hélio Gracie, todo esse pessoal mais velho olhava de longe a gente fazendo aquilo, né? E o Carlinhos com uma visão muito mais macro de tudo, né? Já falando que tinha que ir para os Estados Unidos, que tinha que viajar, que não sei o quê, e aí montou a confederação. Aí me chamou para ser vice. O Roller e o Jacaré, eu acho que, eu não sei o que eles ficaram alguma coisa da diretoria. E a gente fez o primeiro campeonato, não sei se tu lembra, da confederação, foi lá na Axe. Eu lutei. Tu lutou, né? Lutei. Não, lotou aquilo, né, cara? É. Explodiu. Eu me lembro que tinha né? Eu acho que era aniversário do Carlos Gracie. Aí eu fiz uma camisa que estava escrito um tributo a Carlos Gracie, tinha foto dele. E, meu irmão, chegou uma época, um dia antes, ainda tinha aquela pesagem, né, que era antes. Isso. Eu me lembro que a gente já era tarde pra caramba, eu estava sentado na mesinha com o Jacaré e os caras pesando, só tinha uma balança. E eu falei, porra, Jacaré, não é possível, a gente vai sair daqui hoje. Eu falei, eu vou acabar com isso agora. Era peso pena. Aí eu fui lá e falei, meu irmão, vamos preparar 2 filas aqui. Aí eu ia olhando pro cara, falei, você pra cá, você pra cá, você pra cá, você pra cá. Os que eu olhei magrinho, eu já fui botando pro lado. Eu falei assim, vocês vão pra balança, vocês vão pra balança. Vocês vão checar isso aqui depois. Aí pesei os caras, os outros, porque os outros ficavam só um peso. Eu botei lá e mandei metralhar tudo. Bom, dali o troço cresceu pra caramba. E aí teve o primeiro Pan-Americano, né? Que a gente queria fazer de qualquer jeito. Falamos com os Machado que estavam lá fora, falamos com o Joe Moreira, aí fizemos lá em Huntington Beach, fizemos o primeiro Pan-Americano, que se eu não me engano falou 96 o Mundial. Mundial, é. Aí a gente fez o primeiro Pan em 95, lá em Huntington Beach. Aí levamos todo mundo para lá e... Não, foi... Cara, e aí teve 1000 histórias, porque tinha que tirar visto. Naquela época, para tirar visto era um problema, né, cara? Até hoje, né, para falar a verdade, né? Não, mas aí eu me lembro que a gente foi e o papai era muito amigo do João Avelange. Aí arrumou uma entrevista com o João Avelange, eu fui lá, conversei com ele. Aí ele falou direto com o cônsul-geral americano. Eu entrei com o Carlinhos pela porta da frente no consulado, com uma caixa cheia de passaporte. De toda a galera. Chegamos lá,
contamos o projeto pro cônsul, o cônsul adorou. Não, a gente quer levar o jiu-jitsu para América, Legal. não sei o quê. Então teve todo um início ali, cara, de ida, e o Carlinhos foi muito forte nisso. Ele queria, de qualquer jeito, que a gente seguisse nesse rumo, até o Mundial, até o primeiro Mundial no Tijuca, né? Que aí explodiu. Aí explodiu, aí foi a grande virada do jiu-jitsu pro mundo, né? Com certeza, até a criação. Porque o Pan-Americano foi legal lá meio que para batizar, né? Para ter aquele... Porque, na verdade, foi um grupo, todo mundo juntos, e lutamos contra os alunos do Diogo Moreira e do Machado. Botamos uma bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira do Brasil, tocamos um hino americano, um hino brasileiro. E pronto. E botou uma porrada para comer Brasil contra os Estados Unidos. Mas foi a primeira, né? Deram o primeiro passo. Tudo começa com o primeiro passo. É muito bacana essa história. Mestre, está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast, né? O Old School Jiu-Jitsu. Mas eu queria que você deixasse um recado aí pra galera, as considerações finais, os seus planos pro futuro. Aqui o microfone é seu. Bom, o que eu tenho que falar o plano é treinar, né? Seguir em frente. Eu acho que todos nós saímos já passou um tempo, né? Mas a pandemia ainda sofreu muito, fizemos todos nós sofrer muito, né? Porque a gente vive do jiu-jitsu, vive daquela relação com os alunos, então fechar as academias foi uma coisa muito forte, né, cara? Eu me lembro que eu fechei a minha academia, eu não aguentava, cara, aquilo. E eu acho que a gente tem que entender, temos que a resiliência, né, é algo que a gente aprende com o jiu-jitsu, e a gente tem que estar sempre pronto para seguir em frente. Então, a mensagem que eu deixo é essa, de estar sempre pronto, de seguir em frente, de entender as dificuldades que elas vêm, mas elas também passam, entendeu? E você seguir e se planejar da forma correta, né? É igual um treinamento. Se você está planejando tudo da forma correta, pode ter alguma complicação, mas você vai conseguir terminar o seu projeto. Então, a nossa vida ela é feita de projetos, né? A gente vai seguindo, vai ganhando uma hora, deixa passar, às vezes não dá muito certo, mas é aquela chance de sempre renovar e fazer tudo de novo da melhor forma possível. Então, meu projeto agora, já tive início no mês de março, que foi reabrir a academia, voltar com as aulas de professores, né, de ajudar na formação desses professores, que eu acho que isso é uma coisa que eu posso contribuir ainda muito no jiu-jitsu. Tudo que eu fiz na vida, eu sempre fiz pensando em colocar o jiu-jitsu melhor, porque se o jiu-jitsu crescer, ele vai crescer com todo mundo. Como você mesmo tem um trabalho fantástico, você está sempre abrindo as portas, esse programa é super legal, porque passa mais um pouco dessa história, e é o que a gente falou aqui no começo, é o que eu venho falando hoje em dia. A história fica, mas o legado continua. Então, exato, a gente tem que seguir em frente e agradecer até a oportunidade de estar aqui, porque esse canal Old School, né, vai trazer várias histórias para a gente deixar marcado o que realmente foi essa caminhada do jiu-jitsu, o crescimento do jiu-jitsu para todos nós e para essa geração nova que está vindo. Então, esse trabalho de vocês aqui é super importante. Eu fico super feliz de estar aqui com vocês, com você, que é prazer, meu parceiro de outros projetos. É verdade. Nós estamos juntos aí mais uma vez. Só agradecer a todos vocês, a equipe, a todo mundo que está aí. Pô, legal, muito obrigado, foi um papo bem legal, aprendi muitas coisas e tenho certeza que a galera que está nos assistindo aqui aprendeu, né, grandes histórias, e muito obrigado aí pela sua história, pelo seu legado, né? É o que eu sempre falo, assim, ou você fica contando a história dos outros, ou você bota a mão na massa e constrói a sua história. É isso. Né? Isso que é o mais importante. Mestre, obrigado. Valeu, meu irmão. Tamo junto, tá? Em outros projetos, coisas boas virão aí, com certeza. Certamente. Né? A gente continua trabalhando aí, porque o jiu-jitsu nos move. É isso. Tamo aí. Valeu, galera. Valeu, é isso. valeu. Galera, o que é bom dura pouco, o nosso programa chega ao fim.
o Old School Jiu-Jitsu aqui, esse podcast que conta história, resgata a história, nossos grandes heróis, vai ficando por aqui. Mas a gente volta em breve com outro grande nome, outro grande mestre, contando sua história, mostrando como o jiu-jitsu impacta e transforma vidas. Mas antes, não esquece, é importante que temos aí essa promoção da Brasil Combat, o seu kimono. Entra aqui no link da descrição do vídeo, coloca lá no QR Code, o Old School, e garanta 20% de desconto. 20% de desconto, cara, é um grande desconto. Não perde a oportunidade, o Old School, junto com a Brasil Combat, dando essa oportunidade de você ter um kimono nota 10. Chega no final do ano, é um presentinho aí maneiro. Compra agora, já segura. Aí no final do ano, Natal, você presenteia aí seu filho, o seu amigo, ou até o professor compra com desconto e coloca na academia. A Brasil Combat tem ótima qualidade, é um kimono muito bom, de grande durabilidade. Beleza? Recado dado? 20%, tá aí o QR Code ali, o Old School, esse é o código para você ganhar essa promoção. Tamo junto e misturado, que Deus abençoe você, sempre pronto para a luta, e em breve o novo episódio aqui do Old School Jiu-Jitsu Podcast. Valeu!